Nas vastas extensões da história antiga, ocultas nas sombras do esquecimento, surgem diversas teorias sobre a época perdida de Jesus. Isso mesmo, o que aconteceu com Jesus entre os 12 anos e os 30 anos. Olá, viajantes da história! Hoje apresentaremos algumas teorias sobre esse período oculto de Jesus. Teorias essas que são debatidas por historiadores, religiosos e até céticos. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Durante o enigmático período não documentado da vida de Jesus, a teoria mais aceita sugere que ele teria dedicado sua juventude em Nazaré, aprendendo e praticando a carpintaria, ao lado de seu pai, José. Era uma prática comum naquela época para os filhos seguir a profissão de seus pais, consolidando tradições e garantindo a continuidade dos negócios familiares. Este ponto de vista é sustentado por uma passagem em Marcos 6, versículo 3, que se refere a Jesus como carpinteiro. No entanto, a clareza desse papel é debatida. O teólogo cristão Orígenes, uma figura proeminente na formação do pensamento cristão inicial, pontuou que os evangelhos reconhecidos não o rotulam explicitamente como carpinteiro. No milagre em Caná, onde Jesus demonstrou uma aptidão surpreendente em atender às necessidades dos convidados ao transformar a água em vinho, surgiram questionamentos. Teria ele presenciado ou mesmo sido parte central de cerimônias similares anteriormente? O livro O Evangelho Perdido levanta a possibilidade de que Jesus poderia ter estabelecido uma família com Maria Madalena. Esta ideia, embora fascinante, é fundamentada em textos aramaicos e é amplificada por referências em um papiro egípcio do século IV. Alguns estudiosos questionam a probabilidade de Jesus ter permanecido em uma única ocupação durante 2 décadas, especialmente considerando a magnitude de sua missão posterior. Algumas linhas de pensamento sugerem que ele poderia ter sido aluno ou discípulo de outros mestres antes de iniciar seu próprio ministério. Bruce Chilton, em Rabi Jesus, propõe a ideia de que Jesus pode ter sido instruído por João Batista, que já era um líder espiritual reconhecido. Um episódio notável sobre a juventude de Jesus, conforme documentado em Lucas 2, versículos 41 a 52, descreve-o aos 12 anos no templo, impressionando eruditos com seu entendimento e questionamentos. Esse incidente destaca que Jesus, desde tenra idade, estava profundamente envolvido em assuntos teológicos e espirituais. Os manuscritos do Mar Morto, documentos preciosos descobertos em 1947, lançam alguma luz sobre possíveis influências e conexões durante este período perdido. Há teorias que postulam que Jesus poderia ter tido alguma interação ou mesmo formação com os essênios em Qumran. Esta seita judaica é conhecida por seus rígidos rituais de purificação, devoção e crença na proximidade do fim dos tempos. Teorias mais exóticas, mas igualmente intrigantes, postulam que Jesus poderia ter viajado além das fronteiras de Israel. Algumas narrativas sugerem que ele teria ido à Índia, talvez sendo influenciado ou mesmo praticando ensinamentos budistas. Além disso, há histórias que indicam que ele teria se estabelecido em regiões da Caxemira, influenciando práticas religiosas locais. Há rumores, embora menos documentados, de que Jesus poderia ter viajado para a Grã-Bretanha, talvez atraído pelos ensinamentos místicos dos druidas. Além disso, histórias mais especulativas sugerem que ele poderia ter chegado ao Novo Mundo, interagindo com civilizações pré-colombianas. A lenda de Shingo, uma pequena aldeia no norte do Japão, é um dos relatos mais intrigantes sobre a vida de Jesus fora do mundo ocidental. De acordo com essa tradição, após sua crucificação, Jesus teria escapado da morte e viajado para o Japão. Em Shingo, ele teria se dedicado a estudos teológicos profundos, absorvendo e, talvez, influenciando as práticas espirituais locais. Esta narrativa surpreendente sugere que Jesus teria adotado o nome Daitenku Taro Jurai e se estabelecido na região, onde viveu uma vida longa e tranquila até a idade de 106 anos. A lenda vai ainda mais longe ao afirmar que ele se casou e teve descendentes. Hoje, a aldeia de Shingo abraça essa lenda, e é possível visitar o que é reivindicado como o túmulo de Jesus e de seu irmão, Izukiri. Embora a maioria dos acadêmicos e teólogos descarte esta teoria como mera lenda,
É inegável o fascínio que ela exerce sobre muitos que a ouvem. Esta história, como muitas outras que circundam a figura de Jesus, reflete o desejo universal de conectá-lo a culturas e histórias locais, demonstrando seu impacto duradouro e universal no imaginário humano. Outra fonte que tem chamado a atenção de pesquisadores e teólogos é o Evangelho de Tomé, um dos textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Embora este texto não seja reconhecido oficialmente por muitas denominações cristãs, ele oferece uma intrigante coleção de ditos atribuídos a Jesus. Muitos estudiosos defendem que este evangelho, com sua abordagem mais esotérica e mística, poderia oferecer insights preciosos sobre os ensinamentos e a filosofia de Jesus durante seu período oculto. A história do cristianismo também está repleta de relatos que sugerem que Jesus poderia ter passado algum tempo no Egito. A narrativa da fuga para o Egito é documentada no Evangelho de Mateus, descrevendo quando José foi instruído, através de um sonho divino, a levar Maria e o bebê Jesus para o Egito, a fim de escapar da perseguição mortal de Herodes. Embora o Novo Testamento não detalhe extensivamente as atividades de Jesus nesse país africano, as tradições locais e algumas fontes apócrifas insinuam que ele poderia ter passado algum tempo absorvendo os ensinamentos esotéricos e místicos praticados naquela região, uma vez que o Egito era um caldeirão de diferentes tradições religiosas e filosofias naquela época. As profundas tradições etíopes, especialmente representadas pela Igreja Ortodoxa Tewahedo, guardam contos ricos sobre Jesus. Sendo a Etiópia um dos poucos lugares que alega ter raízes cristãs que remontam aos primórdios da fé, acredita-se que o país abriga alguns dos textos cristãos mais antigos e relíquias sagradas, incluindo a Arca da Aliança. Algumas narrativas locais sugerem que Jesus, em suas viagens, poderia ter visitado essa região, interagindo e, possivelmente, influenciando ou sendo influenciado por tradições religiosas locais. Depois desse vídeo, fiquei ainda mais curioso para desvendar o que aconteceu com Jesus nesse período. E você, o que acha? Concorda com alguma dessas teorias? Deixe seu comentário. Calma que ainda não acabou. Selecionamos um vídeo surpresa para você e espero que você goste. Prepare-se porque ele já vai começar. Se tivéssemos a oportunidade de ter uma máquina do tempo para viajarmos para o passado, acredito que muitos acompanhariam eventos históricos que marcaram a humanidade. São eventos que nos intrigam até hoje. E como de fato aconteceu? Alguns são até bem duvidosos. Olá, viajantes da história! Hoje separamos 7 eventos históricos que muitos queriam ter a oportunidade de vê-los pessoalmente. Mas antes, já deixa seu super like e se inscreve no canal. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo! William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, considerado o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. Mas como eram as suas peças quando encenadas pela primeira vez? As multidões eufóricas eram quase outro personagem na série, e as obras deslumbrantes de Shakespeare sempre foram agradáveis ao público. Os trajes, o palco e as multidões de Romeu e Julieta, Hamlet ou talvez Macbeth seria incrível de ver. Assistir a uma das peças de Shakespeare ao vivo seria fascinante. Talvez você até pudesse ver os semblantes das pessoas e o próprio William interpretando o fantasma do pai de Hamlet. Só não espere ver nenhuma mulher no palco, infelizmente. A aristocracia francesa sabia como dar uma boa festa, e poucos sabiam caprichar tanto quanto Maria Antonieta. O estilo de vida real da rainha, cercada de ouro e luxos deslumbrantes, foi tão extremo que ajudou a provocar uma revolução contra toda a monarquia. Mas antes da Revolução Francesa derrubar tudo, Maria Antonieta sabia como comemorar. As festas de máscara de Maria Antonieta apresentavam vestidos extravagantes, joias exclusivas, fontes de champanhe e torres de doces e bolos.
Quem aí não gostaria de usar uma máscara e se juntar a essa festança? A pintura mais famosa do mundo, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que hoje está no Museu do Louvre, em Paris, nem todos sabem que para concluir essa obra-prima, o artista levou um espaço de tempo entre 1503 e 1519, quando morava em Florença. A Mona Lisa é uma obra de arte que intriga a todos, principalmente sobre a personagem principal, tornando-a uma das obras mais influentes da história. Sua fama é tão enigmática quanto seu sorriso lendário. Dizem que ela se tornou um ícone após ter sido roubada por um italiano que desejava resgatar a obra e devolvê-la a seu país de origem. Primeiro, ver a pintura do Leonardo seria incrível, mas testemunhar a pintura da Mona Lisa também resolveria alguns mistérios históricos. Quem exatamente foi a mulher que sentou-se para o retrato de Leonardo? E qual é a história por trás de seu sorriso misterioso? Em 20 de julho de 1969, o primeiro humano cravou os pés na Lua. O pouso na Lua foi, de acordo com Neil Armstrong, um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. O incrível feito tecnológico da NASA cumpriu o desafio do presidente Kennedy de colocar um homem na Lua e mostrou a capacidade dos humanos de alcançar além do nosso planeta. 500 milhões de pessoas assistiram ao vivo à aterrissagem na Lua, mas nenhuma delas viu se Armstrong pisou na superfície da Lua pessoalmente. Esse seria um evento histórico que valeria a pena testemunhar e esclareceria de uma vez por todas essas teorias conspiratórias se o pouso na Lua foi ou não forjado. Os fãs dos Jogos Olímpicos sabem que a primeira edição dos Jogos da Era Moderna iniciaram em 6 de abril de 1896 em Atenas, na Grécia. Mas os Jogos Olímpicos são muito mais antigos do que isso. Suas raízes remontam a 3.000 anos de competições atléticas realizadas na antiga cidade grega Olímpia. Originalmente, o único evento era uma roda de 192 metros chamada stage, que nos dá a palavra moderna estádio. Fato divertido, o imperador romano Nero competiu em uma corrida olímpica de bigas em 67 d.C. e declarou-se o vencedor, mesmo tendo caído de sua carruagem durante o evento. E sim, os competidores masculinos, durante os Jogos Antigos, competiram pelados, nu com a mão no bolso. Das 7 maravilhas do mundo antigo, apenas as pirâmides de Gizé ainda permanecem, mas elas pareciam bem diferentes quando foram construídas por volta de 2400 a.C. Então as pirâmides foram envoltas em calcário branco e podem ter sido cobertas com uma pedra de ouro. A pirâmide mais alta contém 2.300.000 blocos de pedra, e cada uma tem uma média de cerca de 2.500 a 60 toneladas. E como as pirâmides foram construídas? Foram construídas somente por escravos ou trabalhadores remunerados? As pirâmides são mais do que apenas maravilhas da engenharia. Elas também estão envoltas em muito mistério. E um relato em primeira mão finalmente resolveria o velho debate. Foram os alienígenas que realmente construíram as pirâmides? Por volta do ano 0, em uma manjedoura em Belém, uma criança nasceu. E não foi qualquer criança, mas o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus inspirou o nascimento de uma das mais importantes religiões da história, o cristianismo. Com sua chegada ao mundo de forma humilde,
Os cristãos acreditam que Jesus, quando adulto, praticou muitos milagres, morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou. Admito que o parto não é tipicamente um evento de espectadores, principalmente pela falta de recursos médicos e higiene adequada naquela época. Mas todas as pinturas fazem a natividade parecer incrível, e muitos adorariam voltar no tempo para conhecer Jesus. Então, por que não ver seu nascimento? Então, se você pudesse voltar a um momento da história, qual você escolheria? E por quê? Deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber. E não esqueça também de deixar seu super like e se inscrever no canal, que ajuda bastante. Um forte abraço! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!